Na vida em geral, nem tudo que parece ser verdadeiro é de fato verdadeiro. Isso acontece com muita frequência. Muitas vezes estamos convictos de certas coisas e depois de um certo tempo concluímos que aquela nossa convicção era, na verdade, uma convicção falsa. Era uma crença falsa. O mesmo ocorre em matemática e em lógica. E para chamar a atenção desse fato, do fato de que devemos ter cuidado com as nossas afirmações, vamos considerar uma equivalência entre fórmulas, entre propriedades semânticas da lógica proposicional, uma equivalência que, digamos, teria tudo para ser verdadeira, mas não é. Ela é falsa. Veja a equivalência. Considere essa equivalência. Vamos ver que ela é falsa. E ela diz o seguinte: se H equivale a G, se somente se, é essa afirmação que diz que H é tautologia, se somente se G é tautologia. Por que tal equivalência teria tudo para ser, digamos, verdadeira? É porque essa equivalência parece muito com essa. Observe, do lado de cá tem uma mesma coisa, H equivale a G. Do lado de cá, ao invés de escrever H é tautologia se somente se G é tautologia, escrevemos H se somente se G é tautologia. E já demonstramos que essa equivalência é a verdadeira. Então, com essa pequena mudança, ao invés de escrever que H se somente se G é tautologia, eu escrevo que H é tautologia se somente se G é tautologia, olha, parece que, dado que essa equivalência é verdadeira, olha, poderíamos concluir que, igualmente, essa aqui também seria verdadeira, mas essa é falsa. Porque houve uma simples troca de um símbolo da linguagem objeto por um símbolo da metalinguagem. Vamos mostrar que essa equivalência é falsa. E ela é falsa porque a volta, essa implicação desse lado para cá é falsa. Apesar de que a implicação daqui para lá é verdadeira. O nosso primeiro passo nessa demonstração é demonstrar a parte falsa da equivalência. Essa implicação é falsa, porque podemos ter o caso em que do lado de cá essa afirmação é verdadeira e do lado de cá essa afirmação é falsa. E essa situação ocorre para esse contra-exemplo. No caso em que HEP e GEP temos do lado de cá verdade e do lado de cá falso. Vamos ver por que isso ocorre. Então, considere H igual a P e G igual a Q. São duas fórmulas. Nessas condições, como H igual a P, é falso dizer que H é tautologia. Como G é igual a Q, igualmente é falso dizer que G é tautologia. Olha, nós sabemos que é verdade que falso, se somente se, falso. Falso, se somente se, falso, dá uma equivalência verdadeira. Então, no caso em que H é igual a P e G é igual a Q, essa equivalência, esse se somente se, é verdadeiro. Por outro lado, nessas condições, temos que essa afirmação é falsa, porque P não equivale a Q. E aqui está dizendo que H equivale a G, mas no caso em que H é igual a P e G é igual a Q, essa afirmação é falsa. Conclusão. No caso em que H é igual a P e G é igual a Q, temos do lado de cá uma afirmação verdadeira e do lado de cá uma afirmação falsa. Portanto, essa implicação é falsa, porque é possível encontrar um contra-exemplo, e o contra-exemplo é esse, no qual temos uma premissa, um antecedente verdadeiro e uma conclusão
falso, um consequente falso. A seguir, demonstramos a parte verdadeira da equivalência. Essa implicação, ela é verdadeira. Ou seja, se H equivale a G, isso implica que H é tautologia se somente se G é tautologia. Temos aqui um esquema simplificado para justificar essa implicação. É claro que você terá que justificar de maneira mais, digamos, detalhada tudo que está escrito aqui. Aqui é um esquema de demonstração para essa implicação. Vá ao livro, estude e tente justificar todos esses passos. Pois bem, veja os passos. Para demonstrar essa implicação, vamos escrever duas implicações, essa e essa. Observem que aqui eu estou trocando equivalência por implicação e aqui equivalência por implicação. Então, aqui estamos escrevendo H implica G, que implica que H é tautologia, que implica que G é tautologia. Nessa de baixo, estamos trocando G com H. Onde tinha H aqui em cima aparece G aqui, onde tinha G aqui aparece H. Então aqui tem G implica H, G é tautologia, H é tautologia. Se essas duas implicações, essa e essa, são verdadeiras, juntando as duas, eu obtenho essa. Justifique tal fato. Por que que a partir dessas duas implicações eu obtenho essa? E estamos fazendo isso pelo seguinte, vamos demonstrar essa implicação e essa. E como elas são similares, basta que a gente demonstre uma. Mas, observe essa implicação aqui, que é análoga a essa. Ela é aquela implicação do tipo, tenho algo, um certo P, esse P implica que há algo, um certo Q, que implica num certo R. Mas nós já sabemos que P que implica que Q que implica R, isso equivale a dizer que P e Q implica R. Isso equivale a isso. Conclusão. Essa implicação equivale a essa. G implica H e G é tautologia, implica que H é tautologia. Então, escrever isso e isso, estamos escrevendo coisas equivalentes. Da mesma maneira, escrever essa implicação e escrever essa, estamos falando coisas equivalentes. Esse fato que implica nesse, que implica nesse, é o mesmo, equivale a dizer que é esse fato e isso que implica que G é tautologia. Mas essas duas implicações são verdadeiras. Se H implica G e H é tautologia, então G é tautologia. Nós já demonstramos tal fato. Aqui, se G implica H e G é tautologia, isso implica que H é tautologia. Já demonstramos esse fato. Conclusão. Essas duas implicações são verdadeiras e elas são equivalentes a essas duas implicações. Portanto, essa implicação e essa também são verdadeiras. E juntamos essas duas implicações e concluímos essa de cima. Falta você justificar de forma mais adequada por que essa implicação mais essa me dá essa. Entre os objetivos dessa aula, temos que enfatizar o seguinte: aquilo que parecia ser verdadeiro não é verdadeiro. Em geral, damos o nome de conjectura para afirmações que nos apresentam com boa chance de serem verdadeiras, mas que a princípio ainda não sabemos se é verdadeiro ou é falsa. Então, uma conjectura é uma afirmação dessa natureza. É, digamos, um problema em aberto. Algo que pode ser verdadeiro, mas que talvez não seja, que vale a pena ser investigado. O que apresentamos era, a princípio, uma conjectura e que posteriormente foi demonstrada ser falsa.